Em 1947, no deserto da Judéia, os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, causando um alvoroço no mundo acadêmico e religioso. Mas o que poucas pessoas sabem é que esse não foi o único achado que deixou estudiosos perplexos. Recentemente, um texto misterioso, guardado em segredo em um templo subterrâneo, veio à tona. Ele não é apenas antigo. Ele pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça da nossa história espiritual. Por que esse manuscrito ficou escondido por tanto tempo? Quem o guardava? E o mais importante, o que ele revela que pode transformar a nossa compreensão da humanidade. Por que esse manuscrito ficou escondido por tanto tempo? Quem o guardava? E o mais importante, o que ele revela que pode transformar a nossa compreensão da humanidade. Este não é apenas um documento antigo. O impacto de sua revelação está muito além de uma simples curiosidade acadêmica. Estamos falando de um tesouro perdido, que não só reconta a história, mas que pode redefinir toda a espiritualidade humana. O ressurgimento dessa Bíblia não poderia ser mais significativo, pois estamos vivendo em uma época de profundas transformações, de crises e questionamentos existenciais. O mundo precisa de respostas mais do que nunca. Esse manuscrito contém elementos que não são apenas sobre o passado, mas que têm ressonância com os desafios do presente, para que se aprofunde no mistério da fé de uma maneira mais ampla, mais inclusiva e mais iluminada. À medida que você continua a percorrer esse caminho de descoberta, você percebe que algo muito maior do que simples explicações teológicas está em jogo. Estamos falando da essência do ser humano, da nossa capacidade de transcender limitações e de encontrar, nas palavras esquecidas, uma resposta que nos leva a um nível mais elevado de consciência espiritual. São elas a chave para uma nova visão espiritual que pode unir e esclarecer as diferenças religiosas e filosóficas que dividem o mundo. O manuscrito vai além de uma simples leitura. Ele é uma provocação àqueles que buscam respostas para o que é eterno. Não se trata de uma questão de fé cega, mas sim de um convite para que o leitor questione o que sempre acreditou, respire fundo e comece a refletir. E se as respostas para as maiores dúvidas da humanidade estivessem escondidas nessas páginas antigas? E se as perguntas que rondam a vida de milhões de pessoas sobre a verdadeira essência de Jesus, sua missão divina e os ensinamentos mais profundos sobre o amor, a fé e a salvação estivessem ali, esperando para serem desvendadas? Não seria uma ironia histórica, como a humanidade por tanto tempo ter sido mantida longe dessa verdade por séculos, quando na verdade ela sempre esteve bem diante de nós, apenas esperando pelo momento certo para ser revelada? O que essas palavras trazem de novo? O que as lideranças religiosas ao longo dos séculos temiam? E por que só agora, no momento atual, em meio a uma sociedade em crise espiritual, esse manuscrito surge? Esse é o ponto central dessa descoberta, um sinal de que o conhecimento perdido sobre Jesus não é apenas uma questão histórica, mas algo extremamente relevante para o presente e que pode mudar a forma como as pessoas se relacionam com a fé, com a religião e com o próprio divino. O que estará de fato escondido nas páginas dessa Bíblia esquecida? E o que isso pode significar para nossa compreensão de Jesus, de Deus e da própria verdade espiritual? Criando uma versão da história que está imersa nas crenças e dogmas que conhecemos hoje? Essa Bíblia antiga contém segredos que podem virar o mundo religioso de cabeça para baixo. Os estudiosos estão divididos. Alguns acreditam que essa revelação é uma ameaça direta ao cristianismo, tal como o conhecemos, enquanto outros defendem que ela simplesmente nos traz uma visão mais clara, talvez mais profunda e mais próxima da verdade. Mas o que realmente está em jogo? Este manuscrito, datado de mais de 1500 anos, carrega consigo passagens inéditas que jamais apareceram no cânone tradicional da Bíblia. Mas o que torna essa descoberta tão assustadora? Porque, ao contrário do que a maioria das pessoas imagina,
Alguns dos trechos mais impactantes desse texto contradizem as bases da fé cristã moderna. A grande questão é: por que essas palavras foram esquecidas ou até mesmo silenciadas ao longo da história? O que a igreja temia tanto que preferiu manter escondido, afastando-se dessas passagens, e, por consequência, você encontrasse um profeta cujos ensinamentos transcendem todas as barreiras religiosas e se alinham com questões espirituais universais? Este não é apenas um manuscrito, mas um convite a repensar toda a base da fé, a mergulhar nas profundezas das raízes da espiritualidade e a desafiar as verdades que nos foram passadas de geração em geração. A revelação de que Jesus pode ter sido alguém muito diferente do que pensávamos muda tudo. Como você reagiria se descobrisse que algumas das histórias mais sagradas e conhecidas do cristianismo podem não ser como imaginamos? Se você acha que já ouviu tudo sobre a vida de Jesus, prepare-se para ser surpreendido. Este manuscrito não é apenas mais um texto religioso. Não se trata de uma nova interpretação dos evangelhos ou de um detalhe obscurecido ao longo do tempo. O que ele traz é um novo paradigma, uma visão totalmente inédita que pode reformular a maneira como vemos Jesus e até mesmo sua missão na Terra. Este não é um simples conto. Você já parou para pensar sobre os segredos que o tempo pode esconder? Agora, imagina que esses segredos, esquecidos e guardados por milênios, estão prestes a ser desvendados, desafiando tudo o que sabemos. Uma nova verdade poderia surgir, transformando nossa compreensão do passado, da fé e da verdadeira essência de Jesus Cristo. Um segredo avassalador sobre a vida de Jesus começa a se revelar diante de seus olhos. Não estamos falando de uma simples interpretação ou de um detalhe já conhecido por estudiosos ou fiéis. O que é desvendado aqui é algo que pode abalar as fundações de tudo o que acreditamos, algo que pode abalar as estruturas da história religiosa e desafiar conceitos enraizados há mais de 2000 anos. O impacto de tal descoberta seria imediato, tocando corações e mentes ao redor do mundo. É como se, ao tocar aquele pedaço de história, as cortinas do passado se abrissem de uma forma que jamais imaginávamos ser possível. Imagine por um momento o impacto de encontrar uma Bíblia antiga, uma relíquia esquecida pelo tempo, coberta de poeira, repousando nas profundezas de uma biblioteca secreta, perdida nos confins de uma remota região da Turquia. Essa descoberta seria, sem dúvida, um evento histórico de proporções épicas. Agora, imagine o que acontece quando você começa a virar as páginas desse manuscrito e, de repente, aos poucos, se você deseja continuar explorando os mistérios por trás das palavras e ações de figuras religiosas e espirituais, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com aqueles que também buscam respostas. Juntos, podemos continuar a jornada para descobrir o que está escondido além da superfície. Até o próximo vídeo, onde mais segredos serão revelados. Agora, a grande pergunta que permanece é: o que faremos com essa nova luz? Estamos preparados para encarar as verdades que podem vir à tona? Ou preferimos continuar seguindo as mesmas crenças estabelecidas? O despertar está diante de nós. Cabe a cada um de nós decidir até onde estamos dispostos a ir em busca da verdadeira essência da espiritualidade. O surgimento desse texto num momento de crise e transformação global não é uma coincidência. Talvez ele esteja aqui para nos lembrar de que, em tempos de incerteza, a verdade pode ser mais profunda e mais complexa do que imaginamos. Estamos diante de uma oportunidade única de reescrever a história da nossa fé, de buscar uma compreensão mais autêntica daquilo que realmente importa. Este manuscrito não é apenas um achado histórico, mas um convite para reexaminar nossas crenças, nossa espiritualidade e a forma como vemos o mundo ao nosso redor.
Ele nos desafia a olhar além das narrativas tradicionais e explorar o que mais pode estar escondido, esperando para ser descoberto. À medida que desvendamos os segredos revelados por esse manuscrito antigo, fica claro que o que conhecemos sobre Jesus e sua missão pode ser apenas uma parte da história. As revelações contidas nesse texto desafiam as bases do cristianismo, oferecendo uma nova perspectiva que não apenas questiona a doutrina estabelecida, mas também nos convida a refletir sobre as verdades ocultas que foram deixadas de lado. Essas palavras falam de um Jesus muito diferente do que a religião tradicional nos apresentou. Talvez, se formos ousados o suficiente para aceitar o que elas revelam, poderemos entender não apenas quem foi Jesus, mas também o que sua verdadeira missão na Terra representa para a humanidade, para a nossa espiritualidade e para o futuro que nos espera. E se o maior segredo de todos estiver prestes a ser descoberto agora, neste exato momento da história, quando mais precisamos entender o significado profundo da vida e da nossa existência, não seria coincidência que ele tenha ressurgido neste momento, quando o mundo, muitas vezes perdido em suas crenças e em suas próprias contradições, busca mais do que nunca uma nova perspectiva sobre a vida, o amor, a fé e a espiritualidade. O mais intrigante é que as palavras ali contidas não são apenas históricas, mas estão impregnadas de uma energia que parece tocar a alma, incitando a uma reflexão profunda sobre tudo o que achamos que sabemos.